Então, a nossa anciã Tess, nas últimas campanhas, né, nessa última, acho que principalmente, ela fez uma abordagem das histórias alfa e ômega de Israel, e ela veio trazendo, desde o Éden até os dias de hoje. Lá no Éden abordou o sexismo, depois o sábado, depois o racismo, e sendo assim um quiasma, retornando como racismo, sábado e sexismo. Então, a nossa história atual, o momento que vivemos atualmente, é um momento onde o sexismo é um assunto que está muito em alta, né? Ela também não descartou que racismo continua, né, que a gente continua sofrendo essa questão racial, mas que o sexismo seria a pauta mais flagrante. E, buscando no dicionário o que é sexismo, a gente vê que sexismo é justamente esse preconceito, né, quando se fala do gênero. Aqui, segundo o dicionário, fala, diferente do machismo, que tem como raiz uma palavra latina, sexismo, está ligado ao preconceito do sexo, ou seja, gênero, e deriva da mesma palavra. Sexismo é o preconceito ou discriminação baseada no sexo ou gênero de uma pessoa. A Noelle também abordou semana passada, falando sobre essa parte mais histórica, e tudo também envolvendo a mulher. Tivemos também a Ana Paula, e vários assuntos sobre esta abordagem. Eu não me sinto ainda com propriedade para falar dos outros subtemas que está dentro do sexismo, que sexismo não é somente algo voltado contra a mulher, mas também seria contra homossexuais, contra bissexuais, e assim, são assuntos amplos que eu ainda não tenho, como eu falei, tanta propriedade para falar, mas gostaria de fazer uma abordagem, ainda que singela, nesse sábado, tá ok? Também gostaria de ressaltar que, desejando, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Para poder fazer, podem interromper levantando a mão. Eu estou aqui olhando pela minha tela, eu não consigo ver a mão levantada, mas, se eu não perceber, vocês podem sinalizar e tem também a possibilidade de participar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Lá no Éden, a gente precisa, é bom lembrar que a igualdade já existia, tá? Então, antes do pecado, os nossos pais foram criados como iguais, Adão e Eva. E assim, no livro Patriarcas e Profetas diz, Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés, como se fosse inferior, mas estar a seu lado como igual, e ser amada e protegida por ele. Pós-pecado aconteceu como? Referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor, abre aspas, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, fecha aspas. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxera discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eu vi aqui alguns participantes colocando, não sei se falaram alguma coisa. Mais uma vez eu coloco, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha, caso não, né, pode abrir o som, falar, porque eu não estou vendo muito, tá bom? Então, vamos lá. Então, originalmente, nós temos no Éden a igualdade. E nós estamos caminhando novamente ao Éden. A gente, no livro Grande Conflito, e entre outros livros, a gente lê que Jesus caminha com Adão, tá? No Éden restaurado. Adão observa aquelas plantas, a vegetação, e ele se lembra que era dali que ele saiu. Ele se lembra que ele também cultivou aquelas plantas. Então, nós estamos retornando para o Éden. E se estamos a caminho do Éden, nós estamos a caminho desta situação, igualdade. Nós precisamos dar, desde agora, né,
caminhar a favor da igualdade. Nós abandonamos hábitos, nós mudamos atitudes, condições que favoreçam o que era o Éden. Então, a igualdade está dentro desta circunstância, desse caminho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos ao próximo. Eu busquei aqui uma chargezinha, tá? Que a gente... É um pouco cômico, mas é a realidade feminina, tá? Oi. Vamos lá. Aqui. Será que é fácil ser mulher? Eu não digo aqui no Brasil, não, tá? É mundo, né? Será que é fácil ser mulher? Aqui, a linha de chegada mostra a meritocracia. Parece simples, né? Ela não consegue, por que não? Por que não consegue? Ela não consegue porque ela não é inteligente, porque faltou isso, não. Olha qual é a diferença, o mínimo de diferença entre homens e mulheres. Quais são as barreiras que o homem tem, quais são as barreiras que a mulher tem para alcançar alguma ascensão profissional, outro tipo de ascensão. Aqui, eu ainda coloquei aqui embaixo, faltou a gravidez, que muitas vezes a gente posterga ser mãe, porque senão isso pode implicar nas nossas ascensões, nos nossos sonhos, que geralmente isso não dificulta ao homem, né? Ele ser pai não dificulta muito a ele, geralmente dificulta a mulher, que quando vai buscar um emprego, procurar um emprego, perguntam se ela tem filhos, e tendo ela filhos, o que fará com essas crianças? Muitas vezes os homens não ouvem essa pergunta, né? Se tem filhos, você vai fazer o que com eles? Pergunta se tem filhos, talvez para poder fazer a pensão, ou então o desconto do salário família, mas não porque será um impedimento dele trabalhar. A mulher tem a casa, as tarefas domésticas que muitas vezes caem sobre suas costas. Nós temos os hormônios, tá, que também dificultam o nosso dia a dia, que não é tão simples ser mulher, tanto que vem menopausa, o homem entra na andropausa e nem percebe que está na andropausa. As mulheres têm sintomas graves, muitas vezes, quando chegam à menopausa. Então, são muitas as coisas que cooperam para dificultar a vida da mulher, além do machismo que a gente vive, o sexismo que vivemos. Então, aqui nessa outra charge, mostra aqui, né, uma mulher se equilibrando numa a corda bamba da vida, se dividindo entre as tarefas do lar, entre a educação dos filhos e o trabalho, tá? Eu ultimamente, olhando as postagens, lendo postagens, participando, a gente vê que muitas vezes a gente mesmo, mulher ou não, quando faz uma postagem onde uma criança está em perigo, se vocês pararem para olhar o que vem nas mensagens, vem assim, onde estava aquela mãe? Onde está a mãe dessa criança? Gente, a mãe dessa criança não está vendo? Parece que a criança é gerada, né, é concebida unicamente pela mulher. Não consta que a mãe apenas carregou na barriga e que ela contribuiu com uma parte dos cromossomos, assim como a outra metade, quem contribuiu foi o marido, foi o pai da criança, né, foi o homem. Mas a culpa recai sobre a mulher. Nessa outra chargezinha, tá? Isso aqui acontece, eu acho que quase toda a família. Aqui está o homem se arrumando para sair, e desse lado nós temos a mulher se arrumando para sair. Olha como é o lado do homem aqui. Parece tão difícil, né? Toma um banho, a roupa já está passadinha sobre a cama, tá? Ele se penteia quando tem cabelo, agora eu vou brincar um pouquinho, se perfuma e pronto. A mulher do outro lado está aqui, dando banho nas crianças, enquanto coloca a roupa em o outro está correndo pela casa, está servindo o lanche, a comida. Aí, ao final, olha o que ela ouve aqui. Ainda não está pronta? Eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, né, do machismo estrutural, e eu acho que eu já vou entrar agora. Vocês veem que tudo coopera para que as preeminências, né? Facilitar a vida do homem. Isso é uma estrutura. Assim como nós entendemos que o racismo ele é estrutural, é um sistema racista, também o machismo ele é estrutural, é um sistema que coopera com o homem.
tá? Para a sua ascensão e as demais coisas. Os homens que estão aqui conosco, eu acredito que nenhum deles temeram pela sua segurança do corpo, né, sexual, vou dizer assim, de um estupro, né, da violação do seu corpo. Nunca temeram, nunca precisou sair para comprar um pão temendo o que poderia acontecer com ele. Nunca entrou num Uber, num carro de aplicativo, né, temendo o que acontecesse com ele. Jamais. Mas nós, mulheres, saímos à rua temendo o que pode acontecer. Nós tememos quando a gente entra num carro, aí tem técnicas para se entrar num carro de aplicativo, né? Você tem que sentar atrás do motorista, ficar olhando pelo retrovisor o que ele está fazendo, compartilhar o trajeto com alguém da família, com um amigo. Será que homens se preocupam com isso tudo? Não, essa preocupação é igual? Não, porque é um sistema, é uma estrutura. E o homem não teme por isso, já a mulher precisa, infelizmente, temer. Agora, outra brincadeirinha é essa daqui, olha. Cuidados a serem tomados quando se vai para a balada. É claro que não é o nosso caso, mas é o caso do dia a dia da mulher. Fazer cabelo, porque não pode deixar o cabelo ficar branco, porque isso é relaxamento, ela não pode ficar grisalha, a pele tem que estar sempre bonita, então coloca-se botox, faz-se cirurgias, ela tem que estar sempre maquiada, porque os cílios e ainda tem toda essa existe toda uma como é que chama o nome? Uma estrutura, vou dizer assim, que a mulher tem que estar sempre bonita, né? Então, são os padrões de beleza. Então, agora são sobrancelhas pigmentadas, cílios postiços, o lábio também é pigmentado, é o botox. Então, antes de ela sair, ela precisa fazer esse checklist. Perfume, tem que estar depilada, né? Os pelos estão dourados, a roupa tem que ter o decote, ou isso e aquilo, as unhas têm que estar feitas, os acessórios, depilação, sapatos. O homem não, ele mexe a calça jeans dele, um tênis, uma camisa, né? E está pronto para ir para a balada. Então, assim, é um peso muito grande ser mulher, então não é fácil ser mulher, né? E aí é quando a gente aborda o sexismo, a história da mulher também está entranhado nisso, né? Agora, eu também busquei há muito tempo, houve um compartilhamento no Instagram, e eu salvei as imagens, né, que eu achei bem pertinentes e falou muito para mim mesma, que a gente fala muito assim, eu não sou racista, não. Não, eu não sou machista. Não, homofóbico, jamais. Eu não sou homofóbica, eu sou isso. Não, mas eu não sou. E a gente começa a falar que a gente não é. Mas muitas vezes nós temos atitudes, tá, que mostram que somos, sim, aquilo que falamos que não somos. Por exemplo, eu não sou sexista, mas separa brinquedos por gênero e não deixa menino brincar de boneca e nem menina brincar de carrinho. Mas diz que não é sexista. Eu não sou sexista, mas ainda acha que todo homem deve ser obrigado a se alistar no exército. Eu não sou sexista, mas ainda diz que existe roupa para homens e roupa para mulheres. Eu não sou sexista, mas diz que homens não podem chorar nem serem sensíveis. Eu não sou sexista, mas diz que mulheres têm que ficar na cozinha e homens têm que sustentar a casa. Então, quem não é sexista não deveria ter a carapuça numa dessas frases que nós colocamos aqui. Nem coloquei, né, que era uma postagem, como eu falei, tá? Entre outros assuntos. Se a gente não é sexista, a gente não deveria estar com esse tipo de comportamento. Para quem não é machista, né, eu não sou machista, mas você ainda diz que mulher que cozinha bem já pode se casar. Quero fazer aqui uma pausa rápida. Eu fui educada assim, né? Meus pais têm uma idade mais avançada. Por exemplo, meu pai tem 84 anos. Ele foi ser meu pai quando ele tinha 40 já. E ainda é nordestino. Então, você imagina a criação que eu tive. E a minha mãe foi uma mulher subjugada ao meu pai. Era aquilo que ele queria. Parou de trabalhar, então tudo foi o que meu pai queria. Então, eu fui educada como? Minha mãe dizia para mim, mulher que não sabe fazer comida, homem não gosta não, hein? Homem não gosta de mulher que não arruma casa, hein? Olha,
Homem não gosta de mulher porca, desculpa falar assim, que era o termo que ela usava. Olha, homem não gosta de mulher relaxada. Olha, homem não gosta disso. Olha, homem não... Então, a gente cresceu, minha irmã e eu, com os padrões machistas de que homem gosta daquilo assim. Não gosta de mulher que está gorda, não gosta de mulher que tem cabelo curto, não gosta de assim vai. Tá? Essa é a estrutura. A mulher é machista também, porque foi educada num sistema machista. Por isso que quando falam, mas muitos negros são racistas, são mais racistas do que brancos, porque fomos educados numa estrutura racista. A educação é racista, a educação é machista. Todo o sistema contribui para o machismo e para o racismo. Então, nós fomos educados dentro desse sistema e, infelizmente, reproduzimos isso. Então, deveríamos nos espantar quando mulheres têm atitudes machistas. Contudo, a gente foi educado nesse padrão machista. Também nos espantaríamos quando vemos negros racistas, mas foi uma educação. Eu postei ontem, ou anteontem, no meu Insta, falando sobre o cabelo da mulher negra, o cabelo crespo. Algumas colegas vieram falar comigo no inbox, né, no particular e tal. Sânia, eu estou deixando a química e tal. Sempre tem alguém que vai lá desabafar. Aí eu falei para uma delas o seguinte: puxa, amiga, sabe o que acontece? Eu passei a minha vida inteira sem saber qual era a textura do meu cabelo. Eu vim conhecer o meu cabelo aos 35 anos de idade. Porque desde que eu nasci, né, que eu comecei a entender o que é cabelo, a minha mãe usou química na gente. E aí, depois que eu fiquei também autônoma, né? Tive autonomia para cuidar do meu cabelo, a mesma coisa. E vamos de química. Porque a sociedade racista diz que o cabelo do negro, quando se deixa natural, é relaxamento. É feio. É por isso que eu gostaria que vocês pudessem compreender como não é fácil uma mulher deixar de ser machista e nem um negro deixar de ser machista. Mas não é porque não é fácil que a gente não tem que continuar, né? A luta vai continuar. A gente precisa desfazer isso. Estou dizendo que a gente nasceu e nós precisamos agora desfazer. Aí fala, eu não sou machista, mas você ainda diz que a mulher tem que se dar ao respeito para receber respeito. Mas você ainda fala que sua filha tem que sentar como mocinha. Outra coisa que meu pai sempre cobrou da gente. Fecha essa perna, senta como mocinha. Minha mãe também cobrava. As mocinhas sentam assim. Mas você ainda diz, eu não sou machista, mas você ainda diz que assediou porque estava com short. Estava tipo Anitta. E blusinha curta. Então, eu não estou falando que assim... a gente entende que um homem cristão não deveria estar assediando a mulher por isso, né? Mas nesse sistema machista, a desculpa que o homem dá por ter assediado a mulher, mas também com aquele shortinho que ela estava, aquela blusinha que ela estava. Inclusive o estupro, tá? Inclusive o estupro também está ligado a isso. E a gente, mulher, acaba chancelando o estupro, porque justamente a gente também acredita que porque ela estava de shortinho, ela merecia ser estuprada. Também, né? Aí a gente, mulher, fala, ou um outro homem fala, mas também não pode ver homem. Também fulana foi estuprada por quê? Só anda com roupinha assim assado. Foi estuprada por quê? Foi estuprada porque ela, quando bebe, depois que ela bebe, ela perde o controle. Isso são atitudes machistas. Ninguém pode ser estuprado, nenhuma mulher pode ser estuprada pela roupa que ela está vestindo. Não estou concordando que short curto é o certo. Estou dizendo que uma mulher não pode ter o seu corpo violado pela roupa que ela está vestindo. Ou porque ela bebeu, se alterou um pouquinho, ficou um pouco alegre porque bebeu, aí é motivo. Ou porque ela riu para aquele homem, é motivo. E lembrando que o estupro não está somente ligado a pessoas estranhas, não. O estupro também está ligado dentro de casa. Você que é casada, como eu sou casada, se o seu cônjuge deseja namorar contigo e você diz que naquele momento você não quer, se ele força, é estupro. Então, o estupro não é somente com quem é de fora. Porque você estava na rua, houve uma abordagem que você não conhecia, e o cara te estuprou. Não, não, não. O estupro é todo ato sexual que não é consentido. Isso é estupro.
Vamos à próxima. Faltou uma. Ah, faltou uma? Ah, não, mas eu não vou nem conseguir ler tudo. Entendi. Vamos lá, a próxima. Aqui eu realmente substituí algumas coisas, porque tinham palavras que eu não achei tão apropriadas, tá? Para falar aqui, é por isso que eu substituí, tá bom? Vamos lá. Eu não sou homofóbico, mas você diz que o amigo está muito bichinha ou usa gay como xingamento. Eu não sou homofóbico, mas você ainda diz que todo gay tem doença. Eu não sou homofóbico, mas você diz que isso é perversão. Eu não sou homofóbico, mas você ainda diz que família é pai e mãe, e jamais um filho seu daria esse desgosto. Eu não sou homofóbico. Esse aqui eu nem conheço essa pessoa, né? Quem é tomboys, mas enfim. Mas você ainda tenta entender porque lésbicas namoram tomboys e se existem homens. Tá? Então, a gente também precisa ter... Eu li, e essa pessoa sabe, não sei se está hoje aqui com a gente, sabe que houve uma postagem no Facebook que me fez refletir muito. E eu ia até ler essa postagem, mas fiquei sem jeito, fui ali, de repente... Está público, né? Mas eu preferi não ler, mas eu vou falar um pouquinho do que estava dizendo ali. A postagem falava, se você não é gay, então você não sabe o que é chorar toda madrugada, temendo que você vai ser expulso do céu. Se você não é gay, você não sabe o que é ver a sua família te condenar. Se você não é gay, você não sabe o que é, desde criança, ter atração por uma criança do seu gênero e você se mutilar. E assim a pessoa ia colocando. E eu li aquilo ali, aquilo me fez refletir muito, porque a gente só olha a pessoa adulta e fala, isso é perversão. Mas não vê o quanto essa pessoa está sofrendo pelo aquilo que ela é, que ela nasceu. Né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa refletir. Desculpa, é um assunto que eu estou, a cada dia, buscando saber mais, entender mais. Inclusive, na escola da minha filha, na reunião de pais que tivemos, eu abordei a necessidade de livros também, não só livros, né? Já que a Lei de Diretrizes e Bases, ela norteia que deve ser abordado as culturas afro e indígenas dentro do currículo, tá? E eu fiz essa abordagem, que os livros que a escola passou, né, não tinha nada sobre indígenas e nem sobre negros. Eu também coloquei que é necessário falar sobre as outras diferenças, sobre o outro, né, que é justamente o homossexual. Que quantas crianças estão entre nós não percebemos ou percebemos e a gente já está rotulando essa criança. E aí a escola ficou já tomou algumas iniciativas e está em busca de outras. Então, a gente também precisa, não é somente você aceitar, também se colocar e buscar ajudar e mudar essa realidade que a gente está vivendo hoje. Tá? Eu não sou preconceituoso, mas diz que o PCD, que eu acho que é o portador de necessidade especial, que deveria ser isso aí, não sei se essa é a nomenclatura, não precisa de estacionamento exclusivo. Não é preconceituoso, mas zoa, né, que tal pessoa tem autismo, Down ou uma doença mental por agir ou falar errado. Quando a gente sabe que ela é portadora, tem uma deficiência mental, e ali a gente zoa, do jeito que ela falou, do jeito que ela ri. Olha só, eu não sou preconceituoso, mas pergunta como cadeirantes fazem sexo. Pessoa com deficiência. Tá? Pessoa com deficiência, né? PCD. Tomboy, menina com jeito de menina. Entendi. Meu esposo está aqui me falando, né? Meu ponto está aqui dizendo que tomboy são meninas com roupas, características. Meninas com características de meninos. Ok. Aqui fala, eu não sou preconceituoso, mas pergunta para o PCD se o marido ou a esposa é igual a ele ou é normal. Mas diz que nem precisa de acessibilidade no local que o PCD nem vai frequentar. Para que isso? Ele nem vai vir aqui nesse lugar. Né? E diz que a gente não é... Isso aqui a gente está falando de preconceito, né? Com PCDs ou com doenças mentais, portadores de doenças mentais. Mas aqui o assunto são diversos. Né? Eu não sou bifóbico. Vamos lá. Era uma palavra até que foi nova para mim, tá? Mas ainda diz que bissexuais precisam sair do muro e se decidir.
Eu não sou bifóbico, mas acha que todo bissexual vai te trair. Eu não sou bifóbico, mas acha que bissexuais querem pegar todo mundo que podem. Eu não sou bifóbico, mas acha que bissexual quer fazer uma homenagem. Eu não sou bifóbico, mas diz que não fica com bissexuais porque tem nojo de promiscuidade. Aqui nós temos algumas leituras, né, que apontam que muitas vezes a gente não deixou de ser aquilo que dizemos que não somos. Eu não sou racista, mas ainda guardo objeto quando vê uma pessoa negra ou atravessa a rua, né? Ou está dizendo aqui, você está vendo um negro passando, ou você atravessa a rua temendo ser assaltado, ou você pega a sua bolsa e segura mais forte, tá? É isso que está dizendo ali. Eu não sou racista, mas ainda acho engraçado o humor negro. Eu não sou racista, mas ainda acho que negros morrem mais que brancos porque são bandidos. Negros não morrem mais do que brancos porque são bandidos. E ainda assim, muitos acreditam... Por que morreu? Morreu porque era bandido. Então, negros não morrem mais do que brancos porque são bandidos, mas o racista crê assim. Eu não sou racista, mas ainda é contra cotas raciais porque é privilégio. Cota racial não é privilégio, é correção, né, de algo que aconteceu lá atrás, tá? E oportunidade que nos foi tirada. Eu não sou racista, mas diz que dia de trabalhar é dia de preto. Preto só faz pretice, e que coisas mal feitas são coisas de preto. E diz que não é racista. Eu não sou gordofóbico, mas ainda acha que todo gordo está doente. Mas diz que gordo só faz gordice e chama comida de gordices. Eu não sou gordofóbico, mas não consegue se apaixonar por pessoas gordas porque não é seu gosto. Eu não sou gordofóbico, mas você ainda diz que gordo não... você ainda diz que gordo tem um rosto tão lindo. Isso é tão comum, gente. Ela é gordinha, mas o rostinho dela é tão bonito, né? Eu não sou gordofóbico, mas ainda diz que gordo não tem senso do ridículo quando usa shorts, biquíni e cropped. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Assim também com a questão de racismo, de que um branco, uma mulher branca, não tem nada a ver. A mesma coisa. Eu quero dar uma olhadinha aqui no chat, não sei se alguém levantou a mão, se querem falar alguma coisa. Ok. Tenso isso, né? Cansado também estou cansado, Arthur, disso tudo. Alguém quer falar algo? Vou continuar, hein? Eu já falo rápido, ninguém me para, aí eu vou que vou. Ô, Sani. Sim, querida. Lá atrás eu queria ter falado, não sei se vai estar no contexto ainda, mas eu estava vendo um vídeo essa semana que mostrava a questão de jornalistas na TV, a idade das mulheres na TV, que você vai ver nos jornais e apresentadores, os homens podem ser grisalhos, barrigudos, enfim, mas você não vai encontrar uma mulher grisalha de uma certa idade para cima, você não mais vão ver elas na TV. Então, isso é uma cobrança, né? E outra coisa que eu vi outro dia, achei bem interessante, que nunca foi questionado na história a aparência dos presidentes da República. Muitos são baixinhos, acima do peso, carecas, mas quando nós tivemos a nossa primeira presidente mulher, logo foi questionada a aparência dela, a maneira como ela se vestia e tudo mais. Então, a gente vê essa comparação e esse contraste, né, do tratamento de homens e de mulheres, né? Inclusive, Tess, a anciã Tess, num desses vídeos, ela coloca sobre Hollywood, né? Como Hollywood é cruel com as mulheres. Então, você falou da TV, eu agora estou me lembrando dessa abordagem que ela fez. Realmente, as atrizes, elas precisam estar dentro dos padrões de beleza. Então, a velhice não é padrão de beleza, né? Então, assim, começam a ficar velhas, já deixam de pegar alguns papéis, ou já ficam de lado em Hollywood. Elas estão acima do peso, a mesma coisa. Então, assim, e não vai ser também diferente nas novelas, tá? Como você falou, quando a gente olha os repórteres, você olha a televisão, ela é muito incisiva nas mulheres. André, perguntaram aqui o que você falou.
eu acho que lembrei. O André falou o seguinte, que assim como as pessoas não querem namorar gordinho porque não é o seu gosto, os brancos não namoram pretos, porque diz que isso não é racismo, mas não faz o meu gosto. Então, não fazer o seu gosto, se a pessoa é gordinha, é um tipo de gordofobia, e se a pessoa não faz o seu gosto porque ela é negra, é também racismo. É isso que o André tinha colocado. Mais alguém, Gisele? Você queria falar mais alguma coisa, amor? Ou eu te interrompi? É só isso mesmo, obrigada. Nada, minha linda. Você tem uma voz tão meiga. Um dia eu vou chegar lá. Eu queria falar um pouquinho, amiga. Sim, outra. Oh, meu pai do céu, essas mulheres lindas! Quem fala? Quando você fala de homofobia, eu lembro da Nájila e da Mariela, que Nájila é minha filha. Então, eu perguntei à Mariela, como que vocês saem na rua? Né? Você fica tranquila? Como que é? E ela disse, eu nunca saí na rua com a Nájila e dei a mão a ela. Nunca. Ela disse, o medo é apavorante. Ela falou, a gente não tem segurança nenhuma. Então, mesmo quando a gente vai ao supermercado ou quando a gente vai na balada, quando vai num lugar, num barzinho, que agora, com a pandemia, elas não saem mais, ficam mais em casa, ela falou, não dá. Ela falou, a gente não sabe se alguém vai nos agredir. Ela falou, olha, o meu maior medo na minha vida, ela falou, é esse, da gente não poder, a gente não pode se assumir na rua. Assim, quando elas saem, elas não podem assumir o sentimento delas, o amor delas, uma pela outra. E isso é muito triste, né? Que a sociedade impede essas pessoas de poder ter a liberdade de viver seu sentimento, né? E ela fala, eu tenho medo de ser agredida, né? Tenho medo deles agredirem eu e a Nájila. Olha, isso me corta o coração, sabe? Isso aí, para mim, é inconcebível. Não quero dar uma aqui de puritana. Isso, para mim, é inaceitável. Inaceitável. A Gabriela colocou que acontece o mesmo com os casais interraciais. É claro que, assim, eu acho que não vai ser no mesmo peso, né? Realmente, quando o assunto é LGBTQ+, eu acho que é assim que é a pronúncia, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. LGBTQI+. Ok. Essa comunidade realmente sofre muito mais, tá? Isso é fato. Mas também acontece com os casais interraciais, também a gente sente muito preconceito. Por exemplo, lá na família do André, o irmão dele é casado com a minha cunhada é branca. Então, as filhas nasceram, né, naquele meio termo. Quando eu digo meio termo, uma com a pele preta mais clara um pouco e a outra preta menos clara, assim, no tom entre as duas, tipo morenas. Mas ambas são pretas, tá? Mas com a pele clara. E quando ele andava com a filha, tá? As pessoas olhavam perguntando se ele era o pai. Enquanto ela não chegasse ao local, as pessoas ficavam sempre cochichando ou comentando alguma coisa. A Ana Paula colocou aqui, LGBTQIA+. Isso, obrigado. O André falou mas eu não entendi. Eu falei o A. Ok, obrigada, Ana. Obrigada também, André. E por mais que aconteça também com os casais interraciais, mas eu acredito que realmente é muito mais forte, né, com a comunidade LGBTQIA+. Perfeito. Ana, obrigada. Vamos retornar, então, aqui, que daqui a pouco a hora também já está avançando. Vamos lá. Eu queria pegar aqui com vocês, né, de Jamila Ribeiro, ela é filósofa, socióloga e tantas outras coisas. Tem uma definição de empatia, e a gente tem muito hábito de colocar empatia somente como se colocar no lugar do outro, tá? Mas ela traz uma definição que, para mim, é mais abrangente, e isso mudou muito o meu sentido
de ver as coisas. Fala aqui, não penso a empatia como se colocar no lugar do outro. Não é possível isso. Empatia é uma construção intelectual. Se eu não conheço uma realidade, eu posso ler sobre e ouvir pessoas de um grupo discriminado. Porque aí eu entenderei a realidade de outros grupos e, a partir daí, me responsabilizo pela mudança. Então, você vê que empatia é muito mais, né? Ela nem vê só como se colocar no lugar do outro, tá? Mas sim como uma construção intelectual. E eu acredito que é o que está passando hoje o movimento e aqueles que desejam passar no teste, aqueles que desejam mudar. A gente precisa ler sobre o assunto. Olha, um exemplo, o assunto LGBTQIA+, para eu ter empatia, eu preciso me desconstruir e fazer essa construção intelectual. Eu preciso buscar informações sobre esse determinado grupo para entender a realidade que vivem. E aí eu vou me responsabilizar também por essa mudança. Tá? A minha mudança e a mudança dessa sociedade. Então, é necessário que a gente, para a gente ter empatia, que a gente venha fazer essa desconstrução e construção intelectual. Então, homens podem ter empatia por mulheres, porque não precisa ser ser mulher para ter empatia com mulher. Aí o homem pode ter empatia com a mulher, quando ele desconstruir e construir novamente esse intelectual do que acontece com a mulher. Tá? Aí, héteros podem ter empatia, vou agora generalizar assim, com gays. Tá? Aí a gente pode ter, brancos podem ter empatia com negros, porque houve uma desconstrução e uma reconstrução. Né? Nós construímos um intelectual. Então, você, através de leitura, de assistir documentários, assuntos, né? Fazer parte de grupos, de pessoas que estão vivendo aquilo. Então, a gente só pensava em empatia assim, eu sei que você está sofrendo, eu também já perdi meu pai, eu sei porque você está sofrendo, porque eu também aconteceu isso comigo. Então, não é somente essa coisa rasa, é muito mais profundo. É uma construção intelectual, a partir da busca desse conhecimento e mudança. Tá? Vamos lá. Novamente, quem quiser falar, vocês podem interromper, porque eu não estou acompanhando muito bem o chat, não, tá bom, amores? Opa. Uai. Ok. Vamos lá. Dentro dessas questões, tá? Eu há um tempo atrás tinha, lendo, né, descobri um trecho onde a irmã Motti fala sobre o sábado. Eu queria que vocês lessem aqui comigo. Fala o seguinte: Jesus lhes afirmou, está no livro Desejado, tá? Jesus lhes afirmou que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Estava em harmonia com os anjos de Deus que estão sempre descendo e subindo entre o céu e a terra para servir a humanidade sofredora. Aqui, esse assunto quando ele cura aquele enfermo do tanque de Betesda. Tá? Amores, a obra de aliviar os aflitos. Quem são os aflitos? Lá naquela época, ser viúva era certamente aflita, né? Se a gente lembrar lá de Isaías 58, o que ele fala? Os órfãos, as viúvas, eram aflitos da época. Uma mulher hoje, viúva, não vai ser tão aflita como naquela época. Não deixa de ser, por ser mulher. Mas naquela época, se a mulher não tivesse um filho que tivesse idade para sustentar a casa, ela estava fadada à mendicância. Né? Tanto que a gente vê Noemi, perdeu os 3 filhos e o marido. O que ela faz com as noras? Vamos embora, porque cada um para o seu lado, porque é o nosso fim. Os órfãos também. Hoje, uma mulher viúva, a mulher já pode trabalhar, né? Não é simples, mas a mulher pode trabalhar. A viúva não está fadada àquele sofrimento da época, mas a mulher continua como uma aflita hoje.
Será que esse assunto hoje dos aflitos, esses aflitos hoje não está justamente esse assunto do sexismo? Esse grupo que o sexismo abrange, aborda, não seriam os aflitos de hoje? Eu volto a ler que Jesus afirmou que a obra de aliviar os aflitos está em harmonia com o sábado. Então, um decreto dominical, um assunto que vem essa abordagem que nós estamos tratando ao longo do tempo dentro do ministério, eu não vejo nada de incomum ou de improvável. Tá? Olha o que diz também aqui. Aquele que de coração obedecer o 4º mandamento obedecerá toda a lei. Será santificado pela obediência. Então, guardar o sábado é guardar a lei. Guardar o sábado, aquele que guarda o sábado tem em mente aliviar os aflitos. Vai ter em mente que o seu próximo, conforme a gente abordou um pouco ontem, que a Thaís também já abordou, né, sobre adoração ao próximo, vai ter isso em mente. Então, nós precisamos aliviar os aflitos. Então, aqueles que sofrem racismo, aqueles que sofrem homofobia, aqueles que sofrem bifobia, aqueles que sofrem gordofobia, e tudo isso que nós abordamos hoje e temos abordado ao longo desse período, né? Esses são os aflitos. E aqueles que estão buscando aliviar os aflitos, ele está em harmonia com o sábado. A outra abordagem que eu queria trazer a vocês, está tudo dentro desse mesmo contexto, tá? É justamente o que tem a ver com o tema da mensagem que eu coloquei, eu também não te condeno. Essa é a história da mulher adúltera, que os próprios rabis, né, colocaram em adultério, fizeram com que ela adulterasse, e depois pegam e lançam aos pés de Cristo e falam, o que a gente vai fazer com ela? Segundo a lei de Moisés, é para apedrejar, mas o que o senhor diz? Tá? É o assunto que eu queria trazer para vocês. Aquele maldito, e até hoje, moralismo religioso, olha o que acontece, né? Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. Era dever do marido mover ação contra ela, e as partes culpadas deviam ser igualmente punidas. Quem são as partes culpadas? As que estavam em adultério. A mulher não estava adulterando com uma árvore, não estava adulterando com uma cadeira, né? Adulterando com um poste. Ela estava adulterando com outro homem, com uma outra pessoa. Então, essas partes deveriam ser levadas e punidas igualmente. Mas, naquela trama, nós não vimos isso, né? Somente a mulher foi culpada. A ação dos acusadores era de todo carecida de autorização. Entretanto, Jesus os rebateu com as próprias armas deles. A lei especificava que, nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Erguendo-se, então, e fixando os olhos nos anciãos, autores da trama, disse Jesus, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tá? Eu não sei se vocês concordariam, mas eu vejo, e a André uma vez também fez essa abordagem aqui em casa, o assunto do aborto. A mulher é culpada do aborto. Quando o assunto é aborto, porque, vocês me desculpem os termos, porque eu vi isso muito de irmãos nossos, adventistas, no Facebook, irmãos e demais amigos do Facebook, colocando atrocidades contra a mulher. Porque na hora de revirar os olhinhos, porque na hora de fazer isso, porque na hora de fazer aquilo, porque na hora disso e daquilo, soube, né? Agora tem que arcar com a consequência, porque agora não sei o quê, enfim. Ela sozinha fez isso? Já que julgam-na como culpada, por que os dois não são levados como culpados? O assunto do aborto é muito maior, né? O que leva, o que o nosso irmão Tábor colocou, muito bem colocado naquela campal, né? O que leva a mulher ao aborto? Quais são os motivos que levam a mulher ao aborto? E a necessidade disso? E aí a mulher, dentro desse moralismo religioso, se torna a única culpada. E segundo esse moralismo, deve ser punida.
Não estou dizendo que é errado fazer, estou dizendo é errado o aborto. Estou dizendo que é o que esse moralismo faz. A mulher é a única culpada. E aqui, naquele assunto do adultério, ambas as partes deveriam ser igualmente punidas. Então, a mulher já carrega a punição que engravidou, né? Às vezes se torna uma punição porque ela não pretendia engravidar. E são tantos os motivos que uma mulher engravida. Tem homens que não permitem que a mulher faça métodos contraceptivos. Tem homens que prometem que, na hora da ejaculação, que ele vai interromper e não interrompe. Tem mulheres que têm realmente as suas disfunções hormonais e que não podem tomar remédio, que já tentaram DIU e não conseguiram, outros métodos e não conseguiram. Então, não é tão simples. Eu até peguei aqui algumas leis, tá, que conquistamos e que também abordam um pouco do assunto. Eu não sei, eu vi algumas questões aqui no chat. Vou interromper de novo, então, aqui, para poder dar uma olhada no chat e ver se alguém quer falar alguma coisa. Alguém colocou aqui. Uma mãe tem que ouvir tanta falta de ciência e respeito ao Paulo Gustavo. Isso é verdade. Nós estamos preparando um manifesto de respeito a ele e assédio moral que a direita extremista proferiu contra ele. Eu mandei um recado para ele dizendo que queria muito que Jesus levantasse-o do leito para me ajudar, e ajudar a minha professora Alessandra. Eu não entendi muito bem. Ela mandou um recado para todos. Com licença, Oi. Com licença. É que meu nome não saiu. Com licença a todos aí, você. É que essa semana a professora Alessandra Diel é uma professora bem conhecida internacionalmente sobre sexualidade, médica, psiquiatra. E a gente estava conversando porque tem um colega também, urologista, que ficou... Ele é bem respeitado na mídia, da Unifesp aqui de São Paulo, e aí todos ficaram muito comovidos, né, com a falta de respeito da direita extremista com Paulo Gustavo, né? Acho que vocês todos sabem o que está acontecendo, né? Sabe? Sim, sim. Você soube que... Tá? Então, assim, coisas assim, né? Enquanto tem todo mundo mandando mensagens, né? Ele está numa situação tão difícil. E ele foi uma das pessoas, não sei se vocês sabem, que ele lutou muito na questão da vacina. Não somente para ele, né? Aí ele fazia brincadeiras, falou, não tem problema se a vacina... porque as pessoas falavam, né, que se tomasse vacina, brincando, né, podia virar gay. Ele falou, não tem problema, eu já sou viado mesmo. Desculpa eu falar esse termo aí, não sei se isso ofende as pessoas, né? E aí a professora Alessandra Diel, ela soube disso, e ela cuida da mãe dele, né? E mandou mensagens, e como ela é muito próxima a mim, por me dar uma assessoria com a sexualidade humana e tudo, e até me conhece pessoalmente, porque eu fui aluna dela, né, e sempre gostei do tema, e ela virou e falou, olha, ela até citou um nome assim que eu não vou falar, em relação a essas pessoas, que eu acho muito forte, não vou falar aqui no nosso meio, e ela disse, aí eu falei para ela sabe que eu sou adventista, né, eu falei para ela do nosso movimento, porque ela me conhece já, e ela falou, nossa, eu fico tão feliz, Alexia, que você tenha um grupo assim, porque me marcou muito, sabe? Eu cheguei até fiquei muito emocionada, porque ela falou, vocês vão ajudar muitas pessoas. E eu tenho certeza que a Alessandra Gel, essa professora, ela, no momento certo, porque eu estou esperando a corneta, né, do movimento, ela vai ser uma Net News, né? E eles já estão sendo arados há muito tempo, né? E aí eu mandei um recadinho para ele lá, e depois eu notei que foi repetido a minha fala, né? Foi repetido lá, e ele falou assim, que essas pessoas não conhecem a Jesus, essas que falam em nome de Jesus, mas não conhecem ele. Certamente. Né? Aí foi muito, né? Porque é um tema que sempre eu fui envolvida, né? Sexualidade humana, eu acho lindo isso. E a Alessandra, ela abraça isso, né? A Alessandra, quem quiser segui-la, é Diel com D, eu escrevi errado, né? Ela tem um livro maravilhoso. É pena que eu não posso colar para vocês o livro dela, que é muito legal. Coloca aqui no grupo, coloca
o título do livro, né? Eu não consigo fotografar. Não, ela só fez escreve. uma dedicatória muito... Deixa, Ela escreveu uma dedicatória... eu boto lá no grupo depois. Vamos lá. Ela fez uma a irmã dedicatória Luísa muito legal. Perdão. Obrigada. Perdão. E a gente Nada, vai orar. Espero que Deus levante o Paulo Gustavo, porque, com certeza, pessoas assim, quando a gente tiver que atuar no planeta, eles vão estar do nosso lado. Eu tenho certeza. Ainda mais, você acha que Deus não está arando ele lá no leito? Essa situação está tão delicada. Eu vi cada comentário, né, que eu até parei de ler, que aqui está me fazendo mal. Como as pessoas podem... Eu oro que ele morra. Que isso? Meu Deus do céu. Porque Deus não quer isso, ainda bota Deus nessa história. Mas vamos lá, para a gente poder terminar até 12h35 que eu tenho, né? Então, assim, só faltam 12 minutinhos. Vamos lá. Temos existem algumas leis, né, que nós precisamos saber. A Lei Maria da Penha é uma lei, até, acredito que é uma das mais conhecidas, tá? O nome veio Maria da Penha, né? Maria da Penha Maia Fernandes, símbolo contra a agressão a mulheres, tá? Então, essa lei oferece proteção policial, que não acontece, mas oferece escolta, transporte para lugares seguros, exame de corpo de delito, prisão preventiva do acusado, que também não acontece, que é uma sociedade machista. Muitas vezes a mulher chega denunciando, ela ainda é envergonhada, ela é desmentida, tá? A palavra dela ainda é posta como verdade ou não. Lei do minuto seguinte, é uma lei importante. Sim, perdão, não vi, meu amor, pode? Desculpa, é que essa Lei Maria da Penha, eu acho esse negócio da prisão, pode ser que não esteja funcionando em alguns lugares, mas eu garanto que, pelo menos aqui em Pernambuco, eu tenho visto muito caso, inclusive tem casos que eu mesmo fui quem ajudei, fui até testemunha, e o rapaz, desde 2020, se não me engano, a gente foi para o acampamento aí em Minas, a escola de profeta, né? Fui para o Campal, e ali ele foi preso justamente naquela época. Ele já tinha sido preso, soltou e foi preso de novo por 3 vezes, porque desacatou muitas vezes, e ele foi preso. Hoje já tem 1 ano e alguns meses que ele está preso direto. Foi solto 3 vezes, mas ele voltou a desacatar a menina, e ele foi preso. Vai preso, sim, se tiver pessoas corajosas que defenda a pessoa que está sendo molestada pelo marido, que tenha pessoas que testemunham, que tenha coragem de até a polícia testemunhar, acontece sim a prisão. Agora, se ela Eu acredito que aconteça. Só que, se tiver testemunho, senão é impossível, realmente. O que a gente vê, às vezes, né, de noticiários falando que a mulher fez, denunciou, e o cara ficou solto, né? Aí entrou no salão da mulher e matou. Aí pegou a mulher saindo do trabalho. Inclusive, eu trabalhei numa escola onde a mulher, indo trabalhar, ela era funcionária da escola, da Conlurb, né? E tomou um tiro no meio do peito, infelizmente. Não é que não se a lei não é efetiva, né? Realmente há lugares que cobram e há lugares que não. Por isso que a gente não vê muitas mulheres morrendo, mesmo denunciando. Há também mulheres que denunciam e depois tiram a denúncia. Mas também há mulheres que denunciam, mantêm a denúncia e não têm a proteção devida. Obrigada, tá, irmã Petinha? Saudade de tu, hein? Também, linda, de todos vocês. Lei do minuto seguinte. É uma lei para vítimas de violência sexual. Essa lei oferece atendimento imediato ao SUS, fazer o boletim de ocorrência, antes do boletim, diagnóstico e tratamento de lesões físicas, amparo médico, psicológico, social imediato, facilitação do registro da ocorrência, exames preventivos de gravidez, exames preventivos de doenças de DST, fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre os serviços sanitários. Lei do feminicídio, quando uma mulher perde a vida por causa de um abuso de violência doméstica, discriminação, menosprezo, ou em casos que a mulher é levada a cometer suicídio por abuso psicológico ou simples fato de ser mulher. O ato deixa de ser um homicídio comum e torna-se qualificado e, consequentemente, crime hediondo, tá? Oferecendo prisão ao acusado de 12 a 30 anos. Então, é algo que está muito, muito flagrante hoje, muito comum,
infelizmente, né, falar essa palavra comum, o feminicídio. As mulheres são mortas, inclusive, no grupo média, né, foi colocado ali que homens matam milhares de mulheres por ano, ou milhares de mulheres morrem por ano, uma coisa assim, mais ou menos, que é o título. Tá? E ali, é muito bom a leitura, para quem puder ler, quantas mulheres são mortas por dizerem não. E eu coloquei até um trecho dessa leitura para vocês daqui a pouco. Lei Carolina Dickmann, não sei quem lembra, né? São crimes cibernéticos. Ela levou o computador para consertar, e aí a pessoa que fez o conserto pegou fotos que tinha dela nuas, de nudes, e fotos, né? E colocou na rede. Tá? Então, essa lei, apesar de não ser uma lei destinada exclusivamente a mulheres, a motivação veio contra um crime que acontece com muitas delas. Inclusive, manda um nude para um namorado, acontece muito na escola, e dali o rapazinho divulga a foto dessa criança, ou dessa menina. Lei Joana Maranhão, não é também somente para mulheres, tá? Que altera os prazos de prescrição contra abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Ganhou o nome da atleta Joana Maranhão por causa das denúncias de abusos cometidos por seu treinador durante sua infância. Como a nadadora só trouxe o caso depois de 12 anos, o crime já havia prescrito. Como a lei, crimes assim só terão tempo contado com a prescrição depois que a vítima completar 12 anos. Além disso, o prazo para a denúncia aumentou para 20 anos. Tá? E aqui, por último, não sei se eu vou falar a palavra certa, né? Stealthing, não sei se eu falei certo, o ato de retirar o preservativo durante a relação sexual sem que o parceiro ou a parceira concordar. Essa aqui é outra que acontece muito. Aí vem a história depois do aborto. A menina falou, não tira vamos usar camisinha, que é outra situação delicada, porque o machismo, né, pelo machismo o homem não quer usar o preservativo, e aí ela pede para não tirar, porque ela não quer engravidar, porque também tem DST, tem isso tudo. Aí a menina engravida nessa história, aí depois não pode tirar o filho, porque aí todo mundo fala que abortar é errado. Então, você também tem esse tipo de situação. Mais uma lei, né, que está aqui nesse Código Penal, violação sexual mediante a fraude, tá bom? Vamos para a última parte, é justamente o que está no título, homens estão matando milhares de mulheres por ano por dizerem não. Qualquer pessoa que acredita que as mulheres são tratadas igualmente hoje em dia, ou que não precisam de vozes defensoras, deve ser lembrada que quantas mulheres são mortas a cada ano por dizer não. Então, a mulher para o homem é uma mercadoria. É algo que é dele. Então, se ela diz não, por qualquer que seja, dentro desse artigo, ali uma mulher foi morta num cruzeiro com o marido porque ela estava rindo dele, e ele não aceitou que ela risse dele. Então, foi morta. E quantas outras são mortas porque o cara espanca, ele estupra a esposa, ele chega bêbado, né, e agride, ele trai à vontade, aí ela fala, não quero mais isso para mim. Ela diz não, pronto. Aí é por isso, ela é morta, porque ela não aceita mais daquela condição. Então, a gente precisa lembrar que ser mulher nesse mundo não é algo tão simples. Então, para a mulher dizer não, a gente tem que construir esse não. É difícil para a gente dizer não, porque tudo é culpa da mulher. Existem situações hoje, né, e antigamente, a mulher que casada, né, a mulher que tinha um filho, né, e não nascesse menino, a culpa era dela. Mal sabia ele que, quando se envia os cromossomos, quem determina o sexo do bebê é o homem. Ou é XY ou é XX. Mulher só manda X, homem pode mandar X ou Y. Então, a culpa era da mulher porque a criança que nasceu era menino. Muitas vezes também os homens utilizam frases para negar a nossa fala. E nós, muitas vezes, reproduzimos essa fala para outras mulheres. Quando a gente fala, essa mulher é maluca, o homem fala, essa mulher é doida, isso é o quê? Anular uma fala. Quando a mulher não tem filhos, ficou para a titia. Ficou para a titia. Então, quer dizer, a mulher não pode dizer não, a mulher não quer casar. Ela não se casou por falta de oportunidade, porque ela não quis casar. Então, o dizer não é um contexto, eu estou agora aumentando o contexto desse não,
E aí, quer dizer, para a mulher se torna algo muito difícil. Ela não pode escolher não casar, ela não pode escolher não ter filhos, né? Ela é culpada porque não disse não aos filhos, tá vendo? Isso aí é porque a mãe não educou direito. Ela é culpada num relacionamento abusivo. Quando digo ela é culpada, porque culpam, né? Não por ela ser culpada. Se há uma separação, a culpa se torna da mulher. Mas também separou por quê? Ela nem passava a roupa do cara, o cara saia todo amarrotado. Separou por quê? Viu como é que ela engordou? Quem é o homem que ia querer uma mulher daquela? Separou por quê? Nem cozinhava direito, né? Separou por quê? Ele traía ela porque ela também toda vez falava que estava com dor de cabeça. A mulher se torna culpada de tudo. Então, praticar esse não é algo tão simples para a mulher. Tá? Sororidade. Eu acho que tem muito a ver com a história da construção da empatia, tá? Essa construção intelectual. Sororidade, ela vem da palavra soror, que significa irmãs. Para homem, o assunto é frater, de fraternidade. Então, para a mulher é sororidade, para homens, fraternidade. Sororidade é uma ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para pesquisar, para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamentos. Em resumo, sororidade diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações. Tá? Então, também sororidade não é concordar com tudo. Sororidade é esse respeito, é ouvir a outra mulher, é não julgá-la, é estender a mão para esta mulher. Tá? Então, a gente deveria estar carregando esse lema, né, conosco: não soltaremos a mão de ninguém. Um ato que eu estou construindo cada dia, e vocês aqui também, pelo chat, também tenham visto muito, né? A gente precisa elogiar outra mulher. Meninas, se a gente não se elogiar, entre nós, né, que estou falando agora, fica difícil receber outro elogio, porque muitas vezes o outro elogio do homem, ele vem banhado de assédio, não estou falando que é sempre, mas acontece, né? Então, assim, tudo nas costas da mulher fica bem mais pesado. Eu até falando com uma irmã, né, que foi até a Ana, que tinha feito uma postagem muito boa sobre anticoncepcionais. Você vê, a história do anticoncepcional é uma história tão trágica. Tentaram fazer anticoncepcionais para homens, mas eles enjoaram, passaram mal, aí desistiram de fazer. E para a mulher é tão pesado, é uma dose tão alta de hormônio. A minha cunhada, esposa do irmão do André, também uma outra cunhada, né? Esposa do irmão do André, infelizmente desenvolveu câncer pelo alto consumo de anticoncepcional, né? Pelas doses de anticoncepcionais de hormônio. E assim vai. Eu tenho amigas que não tomam anticoncepcionais porque na família já tem casos de câncer de mama e outros cânceres, e aí não usa por motivo disso. Então, enfim, é tão ruim usar o anticoncepcional. Aí o homem, já não fizeram para homem, para justamente porque faz mal, ele não gostou muito, e para ele é bem menos agressivo, né? Para o homem seria muito menos agressivo. A própria laqueadura, o ligamento das trompas, puxa, para homem é tão mais fácil, sai no mesmo dia do hospital, vasectomia. A mulher, se não fizer na hora que o bebê está nascendo, sendo uma cesárea, às vezes tem que optar por cesárea para justamente fazer a ligadura, onde poderia ser um parto normal, se ela tivesse condições para tal. Aí, para o homem, que é algo tão normal, não faz justamente pelo machismo, né? Temendo que vai deixar de ser homem, isso e aquilo. Amigas, a gente precisa desse conceito aqui, olha, de não soltar a mão de ninguém. Viu uma postagem de uma amiga, vai lá e elogia essa amiga. Você é linda, amei, você está linda, entendeu? A gente está aí com peso, que tem que estar com a barriga assim, que tem que estar com os seios assados, que tem que estar com a cintura assim, porque não pode envelhecer, porque é muito fardo nas costas da mulher. Precisamos desconstruir isso, e essa desconstrução vai vir através do apoio. A gente precisa se solidarizar umas com as outras, né? Eu já vou estar já encerrando, nem sei que horas tem, acho que já está dentro do meu horário, né? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Que o meu horário já encerrou, já passei 1 minuto. Já que não, espero... que bom, Gayle. Linda!
tudo linda, é tudo linda. Eu falo mesmo, eu não aguento, entendeu? E abro a boca e falo, lindas, vocês são lindas, a gente precisa se amar mais. E olha que a gente já tem, assim, para a mulher negra é muito mais difícil esse amor, essa construção de amor, porque a gente detesta o nosso nariz, o nosso cabelo, a nossa cor. Quando a gente detesta, a gente foi educado a detestar, né? Porque tudo do preto é feio. Então, assim, eu estou colocando que nós mulheres precisamos uma fortalecer a outra. E aquelas que estão, entre aspas, numa condição de favorecimento, de privilégio, precisa estender a mão para levantar aquela outra, tá bom? Obrigada, Luísa. Sim, meu amor. Sim, meu amor. Então, colocando sobre essa forma de elogio que você faz com tanto carinho, né? Até para a gente se acostumar com isso. É difícil, porque nós estamos tão desacostumados disso que parece que é uma falta de respeito aqui no local de estudo. Então, a gente não tem o costume, e a gente precisa construir isso tudo, não é? E é muito bom o estudo, justamente porque nós sabemos que nós vamos tratar com amor, e daqui inicia para a nossa vida. Tá? Em todos. Falhou agora um pouquinho. Sami, Sim, ontem eu quero agradecer especialmente a Ana Paula pela tradução dela ontem. Eu assisti o vídeo do Parminder de igualdade. É exatamente isso, entendeu? Eu estou louca para ser liberada para mostrar para a professora isso, como a gente pode sentir isso, né? Essa igualdade. E tipo assim, gente, se amar é a coisa mais gostosa do mundo, entendeu? Independente do gênero, do sexo, da cor, é amar a essência, é muito lindo, né? Se a gente pudesse fazer isso uma música na nossa vida, e é tão gostoso agora, depois de tantos anos da minha vida, eu ter um grupo como vocês, entendeu? Parece um sonho que possamos dizer uma para outra, eu te amo, entendeu? E tudo mais. Eu sei que é difícil para muitos tradicionais que estão aqui ouvindo, entendeu? Mas, assim, passo a passo, tirando a iniquidade do coração, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, nós somos capazes, sim, de ver essa pérola escondida. Se você tiver a oportunidade, lê 2 Tessalonicenses 2:2. Eu tive, assim, muita vontade de chorar, porque minha mãe agora está entendendo essa pérola, e foi tão difícil para ela. Ela chegou para mim, você que não chega aqui, você está perdida com essa ideia. Minha mãe falou isso para mim há 2 meses atrás, e agora ela lê junto comigo 2 Tessalonicenses 2:2, e ela consegue compreender a neurociência, né? Por quê? Porque viveu desse gesso, né? Mas, assim, é muito machismo estrutural, é uma estrutura, Alexia. Mas a gente aos tudo poucos, que opera. Né? Eu agradeço muito a Deus. O homem Deus, pode tudo, a mulher não pode porque nada. o movimento, ele me dá esse freio, entendeu? Porque não está na hora de falar para os levitas. E aí eu consigo compreender, se a gente não se amar, se a gente não se encontrar, olhar um nos olhos da outra, do outro, e falar assim, eu te amo, entendeu? Perdoar as nossas falhas entre nós, né? Isso foi me falado pelos nossos líderes. Perdoa, entendeu? Eu tive muito que perdoar o adventismo, né? E por tudo que eu vi, né, por tudo que você deve ter passado também. Então, assim, e é tão gostoso, né? E eu acho que com o tempo esse Espírito Santo vai descer e esse meu sonho vai se realizar, entendeu? Da gente falar a mesma língua, um olhar para o outro, às vezes nem precisa nem falar, já pensou que sonho, né? Isso, você sonha ter um relacionamento. Eu me lembrei aqui de uma coisa, Alexia. Não, nada, amor. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu pensei também de abordar, e para poder finalizar aqui, aí juntando o que você também falou, Alexia, que eu li aqui do pessoal, aquele caminho estreito que a gente lê quando a irmã White, na visão da irmã White, vocês observam que aquele caminho estreito ele é cheio, as pessoas que entram, né, que sobem, que percorrem um caminho, iniciam com bagagens, né? Será que essas bagagens, dentro dessas bagagens não está o moralismo religioso? Será que a gente não tem carregado
nessas bolsas, esse moralismo religioso, porque Sim. preto é isso, porque é isso e aquilo, porque o gay é aquilo, porque a mulher, porque e tanta coisa, entendeu? Porque o aborto, porque não pode, porque... E vocês observam que aqueles que concluíram o caminho, que foram até o final, eles estavam despidos de quase tudo, né? Quase tudo. Tudo que era essencial, só ficou o essencial, que era a roupa do corpo, porque meia, sapato, bagagem, cavalo, tudo ficou para trás. Então, se esse moralismo não ficar para trás, não tem como se apoiar nas cordas. Assim como o bebê se apoia na corda umbilical, no cordão umbilical, e é tudo que ele tem, assim também, tudo que a gente tem que ter é o apoio da metodologia, o apoio das cordas. Temos que deixar isso para trás. E essas cordas nos conduziram dizendo que sexismo, né? Os sexistas, aqueles que discriminam pelo gênero, infelizmente, eles não estão se apoiando na corda. Então, assim, que a gente tenha um excelente sábado. Eu peço desculpas que a gente avançou um pouquinho do horário e que no próximo a gente possa ter desconstruído um pouco mais, que a cada dia a gente vem desconstruir conceitos errôneos e buscar de Deus essa sabedoria para vivermos o que a gente está aprendendo no ministério. Um beijo para todos, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado seja o seu santo nome. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Obrigada porque a sua mão tem nos sustentado. Obrigada porque a sua destra fiel não nos abandonou. Quero pedir que o Senhor abençoe esse ministério, abençoe os líderes desse ministério, que o Senhor abençoe cada membro, cada um de nós que estamos aqui de joelhos dobrados, aqueles também que não puderam participar hoje. E quero te pedir pelos leitos, Pai querido, espalhados por este mundo, dessa maldita doença, que, por favor, o Senhor venha consolar aqueles que estão enlutados e trazer saúde e paz para aqueles que estão acamados. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico estas bênçãos. Amém.